O homem foi criado por Deus. Mas um dia o homem desobedeceu a ordem e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do jugo do pecado, sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você? Quem é Deus e quem é você? Bem, nós sabemos que o ser humano dá justificativa para tudo. Mas o que isso tem a dizer sobre a pessoa? Bem, vamos conhecer quem é Deus e quem é você. Quais são as suas reações? O que você faz com a verdade? Bem, quando viram-no, pois os principais sacerdotes e os servos, Jesus ali, levando a coroa de espinho com a roupa de púrpura, os principais sacerdotes e os servos clamaram dizendo: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer porque se fez filho de Deus. Jesus está ali condenado porque Jesus disse que ele era filho de Deus. E isso não poderia falar, isso era motivo de crucificar Jesus e soltar Barrabás, o ladrão? Que é isso que vocês estão fazendo? Realmente. Que é isso que o mundo faz? Que a sociedade faz? Soltar Barrabás e prender Jesus, que é filho de Deus, que diz ser filho de Deus? Por favor. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse depois Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Bem, olha só. Quando você não olha para si, não olha para o que você está fazendo, você sempre vai justificar, porque a sua emoção, a sua vontade, a sua maneira é que as pessoas aceitam como você está lidando com a situação. Independentemente se é verdade ou mentira, você quer ser aceito da forma que você quer ser visto. Então, os judeus que tinham os principais sacerdotes e os servos que falavam crucifica, crucifica, depois Pilatos falou para eles: olha, vocês tomam Jesus para vocês e vocês crucificam. E aí os judeus falam assim: olha, nós temos uma lei e segundo a nossa lei deve morrer porque se fez filho de Deus. Então, os judeus, eles não olhavam para aquilo que Jesus havia falado para eles da verdade, eles olhavam para aquilo que Jesus dizia, que ele era filho de Deus, e realmente era filho de Deus. Jesus não estava mentindo, mas aquilo era uma ofensa para os judeus. Sabe quando você se sente ofendido e você ouve a verdade, você se sente ofendido? Eu já me senti ofendida quando eu ouvi umas certas verdades. Mas, quando a pessoa é sincera, naquele momento ela pode até ter aquela razão dela, mas depois vem a consciência e ela faz uma avaliação da vida dela e confere que
aquilo que foi falado, que não foi do seu gosto, da sua maneira, é verdade. Mas sabe quando a pessoa não é sincera? Ela coloca a culpa naquilo que a outra pessoa fez, o que a outra pessoa disse, sabe? Ela não olha para aquilo que ela está fazendo. Ela não olha para isso. Então, esse é o problema das pessoas que não querem ser sinceras. Elas olham para algum erro, alguma coisa que não está de acordo com o seu jeito para justificar o seu erro, para não olhar para si. Você sabe que se você coloca um erro na outra pessoa, você se esquiva daquela situação. Você anula os seus defeitos. Então, você coloca o foco na outra pessoa. E é assim que a pessoa que não é sincera, ela se justifica. Bem, e você? Será que você tem justificado, ou seja, não tem sido sincero para a sua realidade? Bem, é com você e já voltamos após essa trilha musical. E aí, você procurou, observou, ver se você tem sido sincero ou se você tem sido insincero? Porque quando justificamos, normalmente é porque estamos dando razão de que a nossa forma está certa. Mas interessante é que quando os judeus acusaram Jesus e ele falou que ele era filho de Deus, então ele perguntou: de onde és tu? E Jesus não lhe respondeu-lhe nenhuma resposta. Pilatos, assim, poxa, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? E respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Você sabe que Pilatos, ele estava numa situação em que ele tinha autoridade e ele tinha que julgar a situação que foi levada até ele. E quando ele perguntou para Jesus sobre de onde era Jesus, e Jesus não respondeu nada, Pilatos ficou assim: você não sabe que eu tenho poder para te crucificar? Se você não me responde, eu posso colocar para você ser crucificado, ou eu posso te soltar. E Jesus, muito lindo, sabe? Ele respondeu, porque ele tirou a dúvida de Pilatos, porque ele estava ali em agonia diante de uma situação. Jesus falou: olha, nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Foi meu Pai que deu autoridade para você, lhe deu poder. Aliás, foi meu Pai que te deu essa posição que você tem, mas foi lá de cima. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem.
Não tenha, em outras palavras, olha, o pecado maior é quem te entregou, é quem não é sincero, é aquele que vê um probleminha para justificar, para abafar o que está revelado dentro de si. Quantas vezes foi exposta uma situação, uma verdade sobre você, sobre mim, e que naquele momento você não gostou, mas você que é sincero, você procurou, você começou a observar as suas atitudes, você pediu a Deus que mostrasse, você queria algo que é certo, que é justo. Você não queria tapar o sol com a peneira, você queria ver a verdade. E quem entregou Jesus não era esse tipo de pessoa, eram os religiosos, que não queriam ver, não queriam enxergar. Esse é maior pecado do que o Pilatos. Então, as pessoas que não conhecem a verdade e que andam na mentira e que agem errado, muitas das vezes o pecado dela não é tão grave quanto o religioso que sabe o que tem que fazer, mas sempre tem uma justificativa. Sempre tem. Então, eu sempre avalio a minha vida, porque eu não quero me enganar pelo que eu sinto. Sempre o seu sentimento vai te dar razão, que você é a vítima, que você está certa, que você tem toda a verdade. Não, eu sei que não. Eu sei que não tem toda a verdade. Eu preciso dar luz. Eu preciso que Deus ilumine os meus caminhos para que eu veja o que está errado. Então, quando eu procuro, quando eu me observo, quando eu pergunto, quando eu fico de olho em mim, eu estou, na verdade, comprometida com a verdade, comprometida com o autor da verdade, que é Jesus. Pense sobre isso. Você justifica as suas emoções ou você avalia quem é você?